Em que momento você acha que é importante você investir? Coloquei aqui, ó, o investir no tênis, né? Do que se trata essa história do investir no tênis? Significa que realmente, para a gente jogar tênis, né? Decidir que o tênis vai ser o nosso esporte, nosso momento de hobby, de lazer, ele tem um custo, tá? Ele tem custos. Então, é importante que a gente saiba, né, quais são esses custos. Então, esse investir aqui tem custos, né? E aí é legal a gente ter uma noção, né? Porque às vezes olhando de fora, se você ainda não joga, você tem uma noção. E se você já joga também, você também já tem suas próprias experiências. O que você teve que comprar para jogar? E assim, não, aqui a gente vai falar do jogar, simples prática, mas também a ideia aqui é avançar um pouco mais, não é o simples jogar por jogar, né? Quem está por aqui, quem acompanha o canal, acompanha os conteúdos, acompanha as lives, tá a fim de dar um passo a mais, tá a fim de jogar bem, né? Não é só ficar lá, vou jogar por jogar e tal. Não, quem está aqui está interessado em avançar mais, em evoluir seu nível de jogo, em aprender um pouco mais, né? E é possível para todo mundo, sempre falo isso, não importa em que nível você esteja, mesmo que você já investiu bastante, já fez muita aula, já treinou bastante, está meio assim, estagnado, parece que eu não melhoro faz tempo, você vai ouvir histórias hoje de pessoas que estavam na mesma situação que você, tá? Eu vou falar aqui. Então, mesmo que você desanimou em um determinado momento, ou se você está nesse momento meio desanimado, saiba que existem saídas para você evoluir, que é a finalidade desse canal aqui, trazer esse caminho para você, tá? Principalmente na semana Jogar Tênis Bem, que é um intensivão de tênis aí para você participar. Então, esses custos aqui do investimento, né? E por que eu selecionei esse assunto hoje para a gente conversar? Por que é importante, tá? Por que eu considero importante? Ó, quando você investe nas coisas certas que você precisa para jogar bem, você vai avançar muito mais rápido, né? Você vai deslanchar. Porque, de repente, é bem diferente, né? Você ir lá, vou praticar por praticar, eu preciso me mexer um pouco, porque o médico pediu para eu fazer atividade física, né? E aí, de repente, é para você pegar um esporte lá para melhorar sua saúde, mas é diferente de quando você enxerga que, poxa, apesar de ser um negócio gostoso e tudo mais, eu posso evoluir nisso aqui, eu posso jogar melhor, né? Pô, tá ficando interessante esse negócio aqui. E é bem legal quando a gente já tem essa luz, né? Nem sempre a gente consegue perceber isso, acha um pouco difícil, erra bastante, perde muito jogo e acaba achando que não leva muito jeito. Mas não fique pensando nisso não, porque todo mundo é capaz de melhorar. E quando você investe nas coisas certas, você tem essa condição de avançar mais rápido, né? Então, essa velocidade, né? Então, o porquê é importante você investir, uma das vantagens é você ir mais rápido, né? Você vai mais rápido. Outra coisa também, você vai com menos sofrimento, né? Com menos frustrações. Você vai mais rápido, vai com menos frustrações, porque você acaba pegando um caminho melhor, né? Você acaba pegando mais atalhos, né? Assim, quando você investe, e aqui a gente vai falar das várias coisas diferentes que você tem que investir, pode investir, e muitas coisas que você deve investir, sim, segundo não só a minha opinião, de diversos outros profissionais e tenistas também que já passaram por esse caminho, tá? Então, é por aqui, ó. Você vai avançar mais rápido, vai ter menos frustrações. Uma coisa que acontece bastante também é as pessoas em determinado momento se machucarem, tá? E às vezes pode ter sido porque teve uma falta de investimento em algumas coisas importantes, tá? Então, você pode se machucar.
né? Nesse meio do caminho também, outra coisa que pode acontecer é você se desanimar. Muitas vezes, nesse caso aqui de estar estagnado, você acaba desanimando. Você pode até chegar a abandonar o tênis, né? Se por acaso você desanimar nesse caminho. Então, esses são vários motivos. Aí tem mais até, né? Que esses são os que eu estou pensando agora, mas você mesmo, de repente, que já passou por algumas experiências, aí pode até compartilhar com a gente, tá? O Thiago Vilela.adm falou, perder uma partida não é fácil. É verdade, Thiago, mas faz parte, né? Faz parte, as vitórias e as derrotas fazem parte tanto da trajetória do tênis, de qualquer tenista, de um iniciante, de um cara que já joga, de um tenista de mais alto nível, tipo um primeira classe lá, que é a classe mais alta geralmente nos estados aí, e tenista profissional ainda, olha, falar para você, tenista profissional, a maioria deles é igual jogador de futebol, a maioria mais ganha mal do que ganha bem. No tênis, a maioria dos tenistas mais perdem jogos do que ganham jogos. E isso é facilmente, você consegue ver lá nas estatísticas. Se você entrar no site da ATP, você vai ver que tem lá a relação de derrotas e vitórias dos tenistas. E é bem interessante que eu andei olhando um tempo aí, e se não me engano, é a partir dos 200 do mundo para cima, né, quando ele começa a melhorar, que ele começa a ter uma relação de vitórias maior que derrotas. Antes disso, ele tem sempre mais derrotas do que vitórias. É bem, bem interessante. Então, imagina um cara que é profissional, que ganha a vida com aquilo. Então, tem que acostumar a perder e tirar o melhor daquilo, né? Em que momento você acha que é importante você investir? Quando você está começando, ou quando você já tem alguns anos de tênis, ou só quando você dá uma boa deslanchada, assim, já começa a ganhar mais jogos, mais torneios. Em que momento desse você acha que é mais importante você investir? Existem algumas pessoas que fazem vários tipos de investimento de formas diferentes. Por exemplo, tem gente que não investe nunca em melhorar seu jogo de tênis para jogar bem. Não investe nunca. Continua do jeito que ela começou, de repente comprou uma raquete ali e foi com a mesma raquete, joga lá faz 15 anos com a mesma raquete, nunca fez uma aula, né? Nunca investiu nada em ensino, né? E vai que vai dessa forma. Na via contrária, tem outras pessoas que logo de cara, já vou pegar aqui a raquete mais top, o tênis, né, do Djokovic, a raquete também do Djokovic, vou pegar aula com o treinador lá do Guga, né, assim, já investe bastante e tal, já vou fazer uma clínica lá nos Estados Unidos, né? Investe bastante logo de início. Cada um tem uma ideia diferente. Eu sei que isso depende um pouco também de poder aquisitivo, né? Eu sei que quem tem uma condição mais abastada talvez tenha um pouquinho mais de folga para investir. Tudo bem, tá ok. Mas aqui a gente vai falar de uma forma geral do que seria o ideal aí para a gente, porque o nosso objetivo em comum, independente de que situação seja a sua, é que você evolua seu jogo, que você melhore, que você jogue tênis bem. Então, é importante seguir uma linha para você melhorar. Aqui nesse momento, eu acredito, essa linha que o Thiago falou é bem interessante, de você vai começando e aos poucos você vai investindo mais. Porém, se você, no seu início, você resolve ser meio muquirana lá, né? Ó, a experiência que eu já vi. Tênis. Primeira coisa, tênis, né? Tênis é super importante. Já entrando aqui na lista de coisas, acrescentando aqui, ó. Então, vou acrescentar na lista. Ó, tênis, para jogar tênis. Então, para quem não sabe, né? Quem já joga sabe. É difícil quem já joga não saber disso, né? Se você está jogando e você não sabe ainda que
existe um tênis específico para tênis, você está correndo um seríssimo risco de ter uma torção grave de tornozelo. Por quê? O tênis, a gente faz muitos deslocamentos laterais, né? Uma movimentação bem específica, e muitas pessoas usam aquele seu tênis de caminhada, de corrida, que é um tênis que foi feito para andar para frente. Então ele é meio altinho, ele é super confortável. Aliás, eu confesso que eu odeio os tênis de jogar tênis, né? Eu acho muito desconfortáveis e uso por obrigação mesmo. No momento que eu posso tirar, eu tiro. Não acho nem eles bonitos, para falar a verdade. Desculpa, falei. Apesar de ter vários bem coloridos e tudo mais, eu não gosto, não gosto. Eu uso porque tenho que usar, sou obrigada. Mas eu preciso usar para não ter, na hora que eu faço um deslocamento lateral, eu ter o meu tornozelo protegido. E assim, né, é óbvio que existem casos aí, igual a gente viu a Andreesco, aí quem assistiu o jogo dela, e viu que ela teve uma torção grave. Aí tem outros fatores, né, gente? Ela é uma tenista de alto nível, né? Tem tudo mais. Não vou entrar nesse detalhe do porquê que teve, mas se a gente puder fazer o que está ao nosso alcance dentro do nosso controle, a gente vai usar um calçado adequado para que não aconteça esse negócio de torção por causa de movimentação lateral, tá? Que é uma movimentação essencial no tênis que a gente faz o tempo todo. Que mais? Então, em relação ao momento, quando logo que você inicia, esse tênis aqui é importante você investir. Eu não estou falando de você ter o tênis mais caro, é ter um tênis para jogar tênis, né? E aí, tudo bem, você vai lá, você não sabe muito bem qual tênis serve, né? Geralmente você, né, vai lá, pede orientações ou pega algum que seja mais ou menos dentro das suas condições lá de pagar o tênis. Mas um alerta que eu dou e que pode acontecer, gente, não é assim, às vezes é sorte, azar, pé, formato de pé. Muitas pessoas, às vezes, com tênis muito bons e famosos, que vão muito bem para uma pessoa, para outras não servem, tá? Tem um modelo que é super famoso e tal, às vezes eu chego a falar, olha, esse é muito bom, a pessoa compra e vai lá, nossa, mas está doendo o meu pé aqui, comprei um outro, daí outro modelo dá certo, então faz parte, tá? Não existe, assim, muita unanimidade, porque a gente tem essas diferenças em formato de pé, né? Uma pessoa, às vezes, também que usa mais o tênis, de jogar tênis, treina mais horas por dia, um professor de tênis que fica mais tempo em quadra, né, usando tênis, ele tem a capacidade também de amaciar o seu tênis, ele fica mais assim no formato do pé, mais rápido e vai ficando mais macio também. Então, se de repente você joga uma vez por semana, 2 vezes por semana, uma horinha só, vai demorar mais para o seu tênis amaciar. Então, faz parte da coisa, tá? Então, nessa questão do momento aqui, então, de início, tem também várias coisas que você precisa. Então, o tênis é uma delas. Raquete. O que acontece? Será que você precisa ter uma raquete top logo de início, né? Quando você está começando? Eu acredito que não. Tudo bem você ter uma raquete mais simples, de pessoas mais iniciantes. O único alerta que eu dou é que muitas vezes acontece da pessoa comprar uma raquete para iniciante e aí, rapidamente ela melhora. Gente, eu vejo isso nos meus alunos direto. Com 3 meses, o cara já joga totalmente diferente do que ele começou do zero. E aí, percebe a diferença de raquete dali 3 meses. Aí, você vai fazer o quê? Vai ter que comprar outra raquete melhor. Então, assim, no caso com os meus alunos, eu empresto, né? Logo, se ele tá do zero, eu empresto no comecinho para depois ele comprar dele. Mas, se ele quer comprar, eu sempre aconselho que compre uma raquete boa, tá? Uma raquete que seria de um nível profissional,
mas adequado ao perfil dele, que é o perfil de condicionamento físico, né, se é homem, se é mulher, a idade, a condição dele de evoluir. Então, a gente troca uma ideia sobre isso, tá? Bem específico. E aí, ele já tendo uma raquete legal, ele fica protegido de não se machucar, né? Porque pode acontecer dentro que eu falei aqui, por que investir? Você pode se machucar. Se tiver com material inadequado, tênis, raquete, você pode se machucar, né? Isso em relação aos materiais. Pode ser também por causa disso aqui, né? Que o que acontece? O que ele tem que investir aqui? No ensino. E se o cara está começando e ele resolve aqui no início, vou aprender sozinho, esse negócio de tênis aí é muito fácil, é só ficar jogando a bolinha para lá e para cá, vou tirar de letra esse negócio. Aí ele vai lá, sem orientação, vai com a chuteira, vai com o quichute dele lá na quadra de saibro, faz um monte de buraco lá na quadra, mas tudo bem, esse é o mero detalhe, que vão xingar ele lá depois. Pega lá uma raquete lá de 1975, de madeira, que tinha lá na casa dele, que era da avó dele, e aí vai lá, começa a jogar, pode acontecer de se machucar, porque ele está pegando material inadequado e tudo mais, tá? E sem ensino, se ele continua praticando, né, de uma forma errada e vai tendo cada vez mais as batidas mais fortes e tudo mais, pode acontecer dele lesionar, principalmente cotovelo, né, ombro, então fazendo o movimento errado. Então essa questão do ensino aqui vai entrar muito no motivo que você precisa sim investir para ter boas orientações, tá? Mas aqui tá faltando coisa aqui, né, para jogar, né? Então, assim, de início seria isso. Porque às vezes a gente fica pensando que, tô só começando, então acho que eu não gastando, né, com coisa de tênis aí, imagina. Então, tudo bem, dá uma maneirada lá no tênis, né, na raquete, né, busca uma aula lá que seja condizente com a sua condição, mas busca coisas que você precisa para cercar que você não vai se machucar, que você não vai se frustrar, que você não vai lá e vai ficar, pô, não tem jeito, esse negócio é muito difícil, não tem como eu aprender. Todo mundo tem condição de aprender, gente. Não tem quem não consiga aprender, tá? Não tem que, não leva jeito. Não vem com essa de não leva jeito, não. Isso é método de ensino, o jeito que você aprende, fazendo primeiro o que é mais simples, né? O que é mais simples, e daí depois você vai aprendendo o que é mais difícil, tá? Então, tira esse negócio na cabeça que o tênis é difícil. Roupas adequadas, interessante, roupas adequadas, mas assim, as roupas, geralmente têm que ser para o esporte, né, Cidinha? Confortável. O que a gente acha legal para o tênis, que eu acho muito legal, é, por exemplo, ter um shortinho com bolso, né? O homem ter um short com bolso, mulher. Mulher é super difícil você achar shorts com bolso. Aí, geralmente, coloca a bolinha aqui do lado, né? Mas é uma roupa confortável, né? Assim, você vai no sol, você usa um bonezinho para proteger do sol, né? Então, a vestimenta é importante. Então, ó, que legal aqui, ó. Karine Moreira falou que ela joga há 5 anos. A Cidinha Nandes falou que ela joga há 2 anos. Muito legal, gente. Essa fase é a fase in love do tênis, né? Que você tá super apaixonado. Não que passa, né? Mas é que tem uma fase que a gente fica muito curtindo demais, ainda tudo é muito novidade, a gente se desenvolve muito nessa fase, né? E aí tem algumas pessoas que chegam numa determinada fase que ficam estagnados, né? Que não melhoram, são os exemplos que eu vou citar hoje. E aí, às vezes, dá uma desanimada, sabe? Que você acha que você não... eu acho que eu não consigo melhorar mais que isso. E é possível, sim, né? Desde que você realmente tem esses investimentos aí no que você pode melhorar, tá? Então, aqui, ó, em relação ao momento, eu acredito que a todo momento é importante a gente investir e, dependendo do momento, você vai investir na coisa certa, né? Então, eu vejo que muitos tenistas, por exemplo,
pegam aulas formais durante poucos anos da sua vida, né? Às vezes eu pergunto, quantos anos você joga? Jogo faz 15 anos. E quantos anos de aula você fez? Eu fiz 1 ano de aula. Gente, 1 ano de aula aprendendo e se desenvolvendo para mais 14 só jogando lá e tentando desenvolver intuitivamente, atenção, porque de repente, lembra que eu falei aqui que você pode ir mais rápido, pode poupar frustrações? E está muito aqui no ensino. Por quê? Quando a gente vai com passos para você seguir, com exercícios certos para você se desenvolver, né, com a informação mais mastigada, você avança muito mais rápido, gente. Não tem dúvida, né? Não tem dúvida que te dando conselhos, né, orientações de quem já percorreu esse caminho, isso você vai absorver e você vai avançar mais rápido. Tá? Então, atenção nisso aí. Se você de repente está assim, eu sei que muitos tenistas que acompanham aí, muitos fazem aula, mas tem outros que não fazem aula de tênis, né? Então não estão de repente buscando de alguma forma evoluir, mas já está no caminho certo, porque está acompanhando aqui as lives. A semana que vem tem a Semana Jogar Tênis Bem, onde vai ter muitas informações aí importantes, né? Inclusive que foram decorrentes aí de toda a minha estrada, né? De quando eu comecei lá com 11 anos de idade, né? Que eu passei uns perrengues. Aí eu vou contar disso aí, como é que foi, né, nas minhas aulas, quando eu treinei bastante, né? Cheguei a ter até um overtraining, já dando um spoiler aqui, né? Cheguei até a ter um overtraining, que é uma situação de estresse mental e físico, né? E foi decorrente de uma época em que eu treinava todo dia, tipo 8 horas por dia, e não via resultados, né? E aí você vai entender o que aconteceu aí para eu mudar, entender, trabalhar diferente hoje, tá? Com os meus alunos, né? Não igual era a metodologia antigamente que eu aprendi, tá? Então, mas tudo isso eu não vou falar agora, porque na Semana Jogar Tênis Bem você vai ter lá, tá bom? Então, em relação ao momento, início, se você já está nessa trajetória, se você já está mais avançado, tem que continuar buscando melhorar. Não é porque você já atingiu um nível ótimo, é que chega uma hora que para você melhorar, são detalhezinhos, né? Então, indo para um extremo aqui, Djokovic tirou o glúten da alimentação. Nossa, mas será que tirar o glúten da alimentação pode fazer uma diferença? Pois é. Por quê? Um exemplo exagerado aqui, né, de um alto nível, em que uma coisinha que ele mexer vai melhorar para ele, né? Qualquer coisinha que ele mexa, né? Um detalhezinho da mecânica do saque, uma estratégia diferente, porque ele contratou lá um estrategista para analisar o jogo dele, ajudar ele na parte estratégica, né? Que é a parte mental, que você vai ver lá na Semana Jogar Tênis Bem também, e pouco se fala, né? No tênis só se fala de técnica do movimento, e tem uma série de outras coisas. Inclusive dessa parte de alimentação, para você que está acompanhando as lives aí, gente, amanhã é quarta-feira, amanhã vai ter uma live com a Yara Spinardi, que é nutricionista e tenista, e ela vai trazer esse assunto aí de alimentação para tenista para gente, tá? Eu tinha planejado fazer essa live com ela hoje, infelizmente hoje a gente não conseguiu, mas amanhã vai ter sem falta, tá legal? Vai ser bem legal, participa aí com a gente. O que mais aqui? Vou colocar mais algumas coisas aqui nessa lista, de coisas mais importantes, né? Tem uma coisa aqui que, nossa, gente, o que tem mais aqui? Só joga com raquete, tênis, raquete? Bolinha também, né? Bolinha. O que eu coloquei mais que eu acho importante? Tem uma coisa bem importante que ninguém falou aí, hein? Vocês falaram de coisas muito importantes. Essas 3 primeiras achei fantástico, porque realmente é muito importante. Bolinha também é essencial, né? Inclusive, bolinha adequada para quem está no início. Existem
formas de você aprender, né? Recursos pedagógicos melhores para você aprender, porque a bola de tênis normal ela é muito rápida. Então, para quem já ouviu falar do beach tênis, o beach tênis usa uma bola que vem do tênis, da aprendizagem do tênis, e ela é 50% mais lenta que a bola normal. E por que que os tenistas que deveriam aprender com essa bolinha não estão aprendendo? E aí acham o tênis muito difícil, abandonam, e aí vai para o beach tênis e joga com a bola 50% mais lenta. Não dá para entender. Então, vamos lá, tenistas. Lembrem que se você estiver começando, existe uma bolinha que pode te ajudar a melhorar e aprender muito mais facilmente. O que mais aqui? Ó, a coisa importante que eu falei, que ninguém comentou, é isso aqui, ó. Não é não? Quadra de tênis. Nossa Senhora! Vê se não é importante um trem desse aqui. Tem lugar, às vezes, que nem tem quadra de tênis, que o cara tem que ir na cidade vizinha, né? Já conversei, assim, com algumas pessoas que moram em cidades menores e que não tem. Ó, quadra, hein? Quadra é importantíssimo, né? Pra gente jogar tênis bem, né? Importantíssimo, não tem como não jogar, né? Até dá para jogar em lugares adaptados e tudo mais, quadra poliesportiva, né? Mas aí a linha da quadra ela é muito específica, né? A área de saque, o próprio piso, né? O piso, né, em si, porque uma quadra poliesportiva ela pode ser muito rápida, a bolinha pinga muito rápido, e a quadra de tênis ela tem que ser mais adequada para a gente conseguir jogar. E eu pensei em outra coisa que também que ninguém falou, que também é um investimento, porque eu coloquei aqui na lista de coisas que você tem que investir, porque assim, como que você faz para jogar? Você não tem que ser sócio de um clube, ou no seu condomínio tem quadra, ou você aluga uma quadra lá numa quadra particular, né? Então, são as coisas que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa no que a gente precisa investir, isso aqui está na lista. E eu vou colocar uma coisa que nem todo mundo vai fazer, vai usar isso aqui, mas para quem quer melhorar mesmo, é importante, tá? É importante para subir os degrauzinhos aí, isso aqui é importante, tá? Ficou por último aqui, não foi de propósito, não. Não está em ordem aqui, não. Ó, torneios. Os torneios, eles fazem muito parte do desenvolvimento do tenista, porque é muito fácil você jogar lá, fica cantando de galo lá no clube, lá que você conhece todo mundo. Vai lá jogar num clube diferente, né, na capital lá, enfrentar uns tenistas bem manga larga lá. Você vai ver o negócio amarelar e aí você errar tudo. Acontece, gente. Então, no torneio aqui, a gente prova e a gente prova muito da área mental. Quem está se aventurando aí nos torneios e por acaso acontece lá de putz, nossa, na hora que vai no torneio eu jogo mal, no treino eu regaço, jogo bem pra caramba, solto o braço, chega no torneio é um tal de braço encolhido, né? Vai sacar daquele saquinho peidinho, né? E aí acontece, mas por quê? Porque existe uma área mental, né? Principalmente aqui quando vai para torneio, que se ressalta bastante e que não se trabalha em métodos tradicionais. Não adianta você ficar treinando a melhor técnica do movimento, o looping, né? O punho, não sei o quê, o giro, o angular, se você não trabalha o seu emocional, por exemplo, né? Se você não trabalha também as suas melhores estratégias. Então, nós vamos trabalhar na semana Jogar Tênis Bem, você vai ter uma visão ampla do tênis, tá? Uma visão de parte técnica, física, mas você vai ter uma visão também dessa parte mental, que é estratégica e emocional, tá? Que faz parte, mesmo que você esteja no início, você pode trabalhar e melhorar, tá? Não é destinado só àquele que está indo já para os torneios, não, né? Desde o início você pode se desenvolver nisso. A Karine Moreira falou aqui, o que você acha de eu jogar com pessoas com muita diferença de idade? Pois os profissionais têm muito treinamento e nós amadores não. Enfim, adoro suas lives, obrigada. Obrigada, Karine. Ó, Karine,
O tênis, por esse lado, é muito legal, porque ele é muito democrático e ele é para todas as idades, né? Então, tipo assim, que a gente sempre fala que, poxa, um neto de repente, uma criança de 8 aninhos consegue jogar com um avô de 80, né? Um marido consegue jogar com a esposa, né? Pessoas de diferentes idades conseguem jogar dupla, conseguem jogar uma contra a outra, né? O que tem é que assim, que a realidade que eu acho legal, que é ser realista, né? Que é importante a gente ser realista, que eu gosto de falar, tá dentro da filosofia do tenista completo, que é o seguinte: se você, por exemplo, se você tem, sei lá, 20 anos de idade e eu vou jogar com você e faz de conta que eu tenho 45. Faz de conta que eu tenho 45 e vou jogar com uma de 20. Poxa, né? Eu tenho que ter consciência que uma pessoa de 20 anos de idade é 25 anos mais jovem que eu, e assim, né? Comparando o físico, né? Se a pessoa tem um nível técnico parecido, vai ser difícil, né? Vai ser suado para mim. É impossível? Não, né? Eu acho muito legal a gente nivelar para cima e jogar com pessoas fisicamente mais jovens, né? Mas tem que ser realista também, porque às vezes você fica se frustrando, o cara lá tem 60 e tá se frustrando porque tá perdendo dos caras de 30 e tal. E assim, tem uma diferença de idade, né? Eu acho legal manter, sempre que possível manter, porque é para exigir mesmo. Quanto mais a gente vai ficando mais velho, para não se acomodar. Ah, eu tenho 45, vou jogar só com as de 60 só para ficar lá, né? Dando show, dando baile, ganhando troféu. E também não, né? Aí é muito comodismo, né? Poxa, vamos, nem que eu perca, não tem problema, mas eu quero que me puxe para cima, tá? Então, nessa questão de diferença, de jogar com pessoas de diferentes idades, até níveis diferentes, acontece, nem sempre você consegue achar uma parceria ou alguém para treinar junto com você que é exatamente do mesmo nível. E para isso tem uma coisa muito legal que chama o Pacto do Tenista. Você já ouviu falar no Pacto do Tenista? Que é assim, quando você está jogando, pode acontecer de você ter que jogar com alguém que, poxa, quase não sabe jogar bem tênis, né? Não joga muito bem, né? Tá começando agora e aí não dá muito jogo, a pessoa erra bastante, não devolve. Mas em algum determinado momento, você vai lá, você vai ter a gentileza de convidar essa pessoa para jogar, você vai jogar junto com ela, você vai incentivar ela a jogar, né? Por quê? Porque provavelmente em outros momentos teve tenistas de níveis mais altos que você que te chamaram para jogar, que tiveram paciência com você, que te motivaram para jogar, ou vai ter no futuro também, talvez tenistas que também que têm um nível mais alto e que vão te chamar para bater uma bolinha, para fazer um joguinho. Então esse pacto do tenista é você assim, você ser maleável e saber que você vai jogar com pessoas que ainda estão começando e não sabem muito bem, mas também em outros momentos você vai jogar com pessoas de níveis mais altos. Isso é muito legal do tênis, tá? Porque no tênis a gente tem condutas de muita gentileza, né? Isso é muito legal do tênis, né? Que é bem diferente de outros esportes, né? A educação que se tem na quadra, né? Existe acho que eu já vou falar demais, mas é que eu lembrei disso agora, que existe algumas regras, são as regras não escritas do tênis. Então, por exemplo, uma das regras não escritas do tênis é que, por gentileza, quando você não viu se a bola foi dentro ou se foi fora, você dá o ponto. Na dúvida, você dá o ponto para o seu adversário. Não sei, volta o ponto. Não. Se você não sabe, você dá o ponto para o seu adversário, tá? Na dúvida, é dentro para o seu adversário, né? Então, essas regras de gentileza, né? Parabenizar, bater palma no acerto do outro, né? Cumprimentar no final do jogo, né? Elogiar, fazer a contagem dos pontos honestamente. Então, a própria, né? Eu marco aqui e eu marco
se foi dentro, se foi fora no meu campo, você marca se foi dentro, se foi fora no seu campo. É uma confiança mútua que se tem. Isso são coisas que são... eu sei que nem todo mundo tem essa oportunidade, mas eu tive essa experiência de conviver com pessoas que tinham esse tipo de conduta, e eu acho muito legal a gente ir passando para as próximas gerações e passando para as pessoas que estão começando também esse tipo de conduta. Eu acho que é muito legal e isso faz com que esse esporte seja maravilhoso, tanto para pessoas mais idosas e também para a formação de crianças, adolescentes, né, na formação do caráter e tudo mais. Tá? Eu acho que isso é muito legal e faz bem também, né? Para quem é adulto, você quer chegar lá, você não quer sair na porrada e ficar brigando com o cara que você vai lá jogar tênis, né? Não, você vai lá para ter um momento gostoso, um momento de lazer e não ficar batendo boca lá. Eu vou falar de 2 exemplos muito legais de pessoas que tinham algumas coisas em comum entre eles, né? Eu até grifei aqui. E assim, eu só vou falar isso aqui porque eu tenho como provar essas mensagens aqui. Eu não publiquei a mensagem deles, né? São 2 tenistas e eles têm algumas características em comum e conseguiram avançar o seu nível de jogo, né? Investindo e pensando nessas coisas aqui, principalmente nessa coisa aqui do ensino, tá? Do ensino. Então, ó, Antônio Nishi, ele falou na sua mensagem que ele estava estagnado. Aí, em um determinado momento, ele percebeu que ele estava muito estagnado, ele foi fazer uma clínica presencial de tênis, tá? Ele foi fazer uma clínica lá numa quadra. E aí, começou a aparecer uns vídeos, ele começou a buscar online, né? Porque ele não conhecia muito bem. E ele começou a assistir vídeos online. Aí ele descobriu, né, coisas online que ele pode colocar, participou da semana Jogar Tênis Bem, está colocando em prática, e assim, é interessante que mesmo com essas orientações online, os seus amigos de treino perguntam o que ele está fazendo, pergunta assim para ele, você está treinando? E aí ele fala, eu estou treinando, ele fala assim para os amigos dele, então ele foi atrás, ele está conseguindo colocar em prática conteúdos online. O Carlos Eugênio, ele já fez vários cursos online, inclusive cursos online de tênis, e ele hoje usa os conteúdos online para melhorar o seu jogo. E o Antônio Nishi e o Carlos Eugênio, eles têm uma coisa em comum, que eles têm vários anos de tênis. O Antônio Nishi tem 20 anos de tênis, né, que ele joga. Ele não estava fazendo aula, tá? Ele fez no comecinho sem fazer aula presencial de tênis. Ele fez só essa clínica e hoje ele está seguindo só os conteúdos online. E o Carlos Eugênio tem 15 anos de tênis, né? Já joga tênis há algum tempo e faz aula de tênis. Tem professor de tênis, mas já tinha feito alguns cursos online e não tinha conseguido colocar na prática. Carlos Eugênio também participou da semana Jogar Tênis Bem, tá? Algumas características em comum desses 2 tenistas. Aí ele determinou que ele ia fazer os exercícios desde os mais fáceis, essas são palavras dele, tá? E ele também estava estacionado. O Nishi falou que ele estava estagnado, né? Ele estava assim, sem melhorar o nível de jogo deles. E o Eugênio falou que ele está surpreendido com os resultados, né? Usando esses conteúdos online. E outras pessoas também estão notando a sua evolução. Lembra que eu falei que o Antônio Nishi também, os amigos dele falaram, o que você está fazendo? Você está treinando? Daí ele falou, eu estou treinando. Ele falou, eu estou treinando. E o Carlos Eugênio também falou a mesma coisa, que outras pessoas também estão notando a sua evolução. Uma coisa que, da opinião do Eugênio, que tem que ter humildade de querer aprender e fazer desde o básico. Lembra que eu falei que tem coisas que são simples, quando eu falei aqui da iniciação, que dá para fazer com a bolinha, que é a bolinha laranja, que ajuda? Então, quando você faz esses exercícios desde o básico, dos mais fáceis, é muito mais fácil você avançar e melhorar, tá?
E ele falou que ele diz que tem que investir e tem que aplicar o que você aprende, né? Colocar em prática. Porque no caso desse online, não adianta lá. Eu sei que é legal a gente estar junto na live, né? Um momento que as pessoas gostam de falar de tênis, né? Que se vêem em muitas situações aqui que eu coloco, eu sei disso. Mas precisa ir lá e colocar em prática, né? Se você pega uma dica aqui, vai lá na semana jogar tênis bem, precisa ir lá e colocar em prática, tá bom? É essa a ideia aí com os conteúdos online que a gente traz, tá bom? Gente, então, muito legal. Não esquece de dar aquele like, um joinha no vídeo. Assim, o YouTube entende que é um conteúdo legal, mostra para outras pessoas, o Facebook e o Instagram também. Se você gostou, participou aí, super obrigada para as meninas aí, Karine, Cidinha, que mandaram mensagens aí, contribuíram com suas opiniões, o Thiago. Muito bom, tá? Gostei de ver e espero que vocês consigam aí evoluir seu nível de jogo junto comigo aí nessa trajetória do tênis, jornada do tênis, tá bom? Um beijão, gente, até o próximo. Tchau, tchau.